Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 14. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 14. Seguindo em frente, a sociedade de Astapor. Daenerys Targaryen estava caminhando com Jorah bem ao lado dela. Ela manteve o rosto impassível enquanto caminhava como um governante deveria. Os eventos de Carter se desenrolaram em sua mente, pois ela ouviu o conselho de Jorah para partir logo, e ordenou que ele encontrasse um navio com um bom capitão que a levasse para Astapor. Infelizmente, o conselho chegou tarde demais, pois Charo fez uma aliança com os Varlocks da House of the Undine para trabalharem juntos para assumir o controle de Carthage. Com o retorno dos dragões, os Varlocks sentiram sua magia retornar, e quanto mais perto os dragões estavam deles, mais poderosa sua magia se tornava quando usada. Ela perdeu muitos de seus Calazar naquele dia ao retornar para casa com um desaparecido entre os mortos. Apenas para encontrar a dita pessoa, uma mulher chamada Doria, que Charo facilmente seduziu para sua cama. Ele havia prometido à mulher sua proteção completa após explicar à mulher ingênua como Daenerys seria morta por resistir aos Varlocks e a única maneira de sobreviver era ficar do lado dele. Infelizmente, para eles de qualquer forma, Daenerys provou que o poder do sangue de sua casa era mais poderoso que o dos Varlocks, e os esmagou na Casa dos Imortais. Depois que ela recuperou seus 3 dragões, Daenerys junto com Jorah, e o resto de seus leais Calazar confrontaram Charo e Doria. Por sua traição, ela os trancou em um cofre vazio, o mesmo cofre vazio que Charo usou para tentar e convencer Daenerys que estava cheia de vasta riqueza. Riqueza que seria dela se ela se casasse com ele. Isso aconteceu meses atrás e eles já estavam mortos de fome há muito tempo. Quanto a ela, ela estava atualmente fazendo um tour pelo quartel que abrigava o exército de escravos imaculados que o mestre de Astapor passou anos treinando. A princípio, Daenerys não tinha noção do que era um exército de escravos, ou que um poderia existir, já que o conceito de um exército de escravos lutando por uma pessoa sem uma razão era estranho para ela. Mas vê-los ali pela primeira vez também era algo que ela não esperava. Os Imaculados ficaram aqui por um dia e uma noite sem comida ou água. Eles ficarão até caírem, tamanha é sua obediência, disse a escrava Missandei enquanto caminhava na frente de Daenerys e ao lado de seu mestre, Crasnis Monaclus. Eles podem atender às minhas necessidades. Conte-me sobre o treinamento deles, disse Daenerys, que, a conselho de Jorah, desempenhou o papel de alguém interessado em comprar um exército de escravos, ou pelo menos um pequeno contingente de guarda-costas. A mulher de Westeros está satisfeita com eles, mas não faz nenhum elogio para manter o preço baixo. Ela quer saber como eles são treinados, disse Missandei em valeriano antigo, já que era prática padrão falar com o cliente em sua língua e traduzir na outra para seu mestre, já que poucos em Westeros falavam uma língua tão antiga. Isso também deu ao seu mestre a liberdade de insultar o cliente sem que ele percebesse e agir de forma bastante presunçosa no processo, sabendo que ela daria uma versão muito mais educada de suas palavras. Diga a ela o que ela precisa saber e seja rápido. O dia está quente, disse Mestre Crasnis em um tom cortante enquanto acenava um leque em seu rosto para evitar que o calor intenso do dia o dominasse. Eles começam seu treinamento aos 5 anos de idade. Todos os dias eles treinam do amanhecer ao anoitecer até dominarem a espada curta, o escudo e as 3 lanças. Apenas um garoto em cada 4 sobrevive a esse treinamento rigoroso. Sua disciplina e lealdade são absolutas. Os Imaculados não temem nada, disse Missandei, já que ela sabia a rotina de cor por vê-la ela mesma e pelo que seu mestre lhe disse repetidamente para dizer aos clientes que a visitavam com tais perguntas em mente. Até os homens mais corajosos temem a morte, comentou Jorah, sabendo que muitos homens que eram experientes em batalhas temiam a morte de alguma forma. O cavaleiro diz que até os homens corajosos temem a morte, disse Missandei enquanto o mestre Crasnis deixava um sorriso de escárnio aparecer em seu rosto bronzeado. Diga ao velho que ele cheira mijo, ordenou rudemente o mestre Crasnis, enquanto Missandei o olhava em choque e levemente preocupada.
Verdadeiramente, mas... Disse Missandei, mas um olhar penetrante disse para ela calar a boca e escutar. Não, não é verdade. Você é uma menina ou uma cabra para perguntar uma coisa dessas? Perguntou Krasnis com um toque de aborrecimento na voz. Meu mestre diz que os Imaculados não são homens como aqueles que você conhece. A morte não significa nada para eles, respondeu Missandei para cobrir seu quase deslize e sabia que logo pagaria por isso mais tarde, dependendo se essa mulher diante deles comprasse algum Imaculado. Para provar ainda mais que os Imaculados eram tudo o que as pessoas diziam, Mestre Krasnis mostrou sua alta tolerância à dor caminhando até um deles e cortando o mamilo. Daenerys ficou horrorizada com a visão e ainda mais que o Imaculado que havia sido mutilado não gritou quando outros certamente gritariam em seu lugar. Tornou-se aparente para ela que a dor que o homem tinha acabado de passar era menor em comparação com as outras dificuldades pelas quais ele havia passado em seu treinamento. Quanta dor eles passam todos os dias a ponto de algo assim não significar absolutamente nada para eles. Pensou Daenerys ao ver uma fração dos homens diante dela sendo transformados em meras ferramentas e armas para a guerra. Para ganhar seu escudo, um imaculado deve ir ao mercado de escravos com uma moeda de prata, encontrar um recém-nascido e matá-lo diante dos olhos de sua mãe, disse Missandei, deixando Daenerys ainda mais horrorizada. Uma vida de um bebê inocente desperdiçada em uma idade tão jovem por tudo isso? Para testar o soldado que eles estavam treinando, ele foi condicionado a não ter uma mente ou coração para chamar de seu. Que barbárie foi essa? Você tiraria um bebê dos braços de sua mãe, o mataria enquanto ela observa, e então pagaria pelo trabalho com uma moeda de prata? Perguntou Daenerys, com seu desgosto pela prática e a tristeza pelos bebês inocentes perdidos no processo transparecendo em sua voz. Ela está ofendida? Ela pergunta se você paga a moeda mãe, pelo seu bebê morto, disse Missandei em antiga Valíria ao seu mestre. Que idiota meador manso esse aí, comentou o mestre Krasnis, enquanto sua antipatia por Daenerys ficava clara em seu tom de voz. Meu mestre gostaria que você soubesse que a moeda de prata é paga ao dono do bebê, não à mãe, disse Missandei enquanto Daenerys olhava para o homem com raiva, mesmo que o arrogante mestre não percebesse. Quantos você tem para vender? Perguntou Daenerys enquanto via a mulher traduzir e o mestre levantou 8 dedos. 1000 imaculados por dedo. Diga à prostituta de Westeros que ela tem até amanhã, ordenou Krasnis, sabendo que esta mulher não era a única cliente que queria comprar imaculados e, portanto, não precisava dar a ela nenhum tratamento especial. Não que ele tivesse que fazer isso com nenhum de seus clientes anteriores, em primeiro lugar. O mestre Krasnis pede que você se apresse, por favor. Muitos outros compradores estão interessados, traduziu Missandei educadamente, sabendo que a mulher na frente dela não ficaria feliz em ouvir as palavras exatas do que o mestre Krasnis disse. Com a reunião concluída, o mestre e a escrava se afastaram dos dois e os deixaram decidir o que fazer com os imaculados. Jorah sabia o que eles eram do ponto de vista militar. Um meio para um fim. Soldados nascidos, criados e treinados para lutar por aquele que podia pagar até o dia em que esses homens morressem. Sua linhagem morrendo com eles quando suas vidas terminassem. Quanto à própria Daenerys, ela soube instantaneamente quantos bebês foram eliminados para trazer a criação deste exército de imaculados no número de 8.000 escravos treinados para lutar pelo mestre que os comprou. 8.000 bebês mortos. Quantas vidas foram tiradas apenas para treinar esses homens a obedecer cegamente seu futuro mestre? Disse Daenerys com desgosto. Os Imaculados são um meio para um fim, comentou Jorah, com Daenerys não parecendo nada satisfeita com sua escolha de palavras. Quando eu os possuir, esses homens... Sussurrou Daenerys calmamente, com tristeza. Eles não são homens. Não mais. Eles deixaram de ser homens no momento em que a lâmina foi colocada naquilo que os tornava homens na época de seu nascimento, respondeu Jorah tristemente, sabendo que esses soldados não seriam capazes de conhecer a intimidade com uma mulher. Quando eu tiver um exército de escravos, o que serei? Perguntou Daenerys, sabendo que a história tinha um jeito de descrever as pessoas como vilãs, mesmo quando elas não eram.
Você acha que esses escravos terão vidas melhores servindo Krasnis e homens como ele? Ou servindo você? Você será justo com eles. Você não os mutilará para provar um ponto. Você não os ordenará assassinar bebês. Você os verá alimentados e abrigados adequadamente. Uma grande injustiça foi feita a eles. Mas você a desfará. Não toda, mas o suficiente para dar a eles a dignidade e o respeito que eles merecem. Que lhes foram negados durante toda a vida, disse Jora com Daenerys pensando sobre suas palavras em sua cabeça. A atenção deles foi levemente desviada para uma garotinha brincando com uma bola ali perto e a dita garota perdendo o controle do objeto agora rolando em direção a eles. A garota sorriu e gesticulou para Daenerys pegá-lo e viu a mãe dos dragões fazendo exatamente isso. Apenas para uma kunai cair entre ela e a bola. Eu não faria isso se fosse você, comentou uma figura a menos de 3 metros deles. Grande sábio! Exclamou Daenerys enquanto olhava para ele e depois para a garota, que rosnou para eles e mostrou que seus dentes não eram muito diferentes daqueles do feiticeiro da Casa dos Imortais. Você fez inimigos entre os Varlocks depois de resgatar seus dragões na Casa dos Imortais. Embora eles devessem saber melhor antes de pegar o que não lhes pertence, respondeu Naruto calmamente enquanto a falsa criança assassina fugia de suas vistas. Devemos prosseguir? Perguntou Jorah enquanto sua mão estava no punho da espada. Não. Não tem sentido. Além disso, devemos nos concentrar no que aconteceu antes com os Imaculados. Tentando construir um exército, pelo que vejo, respondeu Naruto com Daenerys assentindo. Nós dois sabemos que preciso de um. Não posso retornar a Westeros como estou e com o que tenho agora como Calazar, respondeu Daenerys, com Naruto concordando. Não há argumentos aqui. Ainda assim, posso dizer que a ideia de comandar um exército de escravos não lhe agrada. Como não deveria, já que tal exército é para as pessoas mais cruéis. De qualquer forma, você precisa do exército, independentemente de seus sentimentos pessoais sobre os Imaculados, disse Naruto, ao ver Daenerys pensando as coisas em sua cabeça. Há também a questão de pagar por eles. Não temos dinheiro nem perto de comprar 8.000 soldados imaculados, comentou Jorah, sabendo que o ouro falso usado para conseguir o navio para Astapor não enganaria ninguém aqui, já que o ouro era examinado de cima a baixo para garantir que era realmente o elemento genuíno. Há outras coisas que podem ser usadas no lugar do ouro ou da prata, comentou Naruto enquanto lançava um olhar cúmplice para Daenerys. Você não quer dizer? Questionou Daenerys após um momento de compreensão. Sim, eu tenho. Os mestres não recusarão tal oportunidade de ter um por 8.000 imaculados, respondeu Naruto, com Daenerys não gostando da ideia. Eles vão insistir em mais de um, retrucou Daenerys. E você dirá a eles que eles recebem apenas um. Não dois. Não três. Um. Certifique-se de que eles saibam que é um ou nenhum, disse Naruto, sabendo que Daenerys tinha todas as cartas com o que ela tinha para negociar. Se eles não podem ter 3, os mestres vão querer o maior, comentou Jorah, já que ele tinha uma ideia do que eles estavam discutindo no momento. E Daenerys aqui concordará. Além disso, veja se você consegue a escrava que traduziu para o mestre antes. Missandei, eu acredito, é o nome dela. Uma mulher como essa sabe muitas coisas importantes sobre Essos e o que acontece aqui deste lado do mundo. Uma escrava com seu tipo de responsabilidades permite que ela saiba coisas que ela não percebeu que eram tão importantes saber devido ao seu status como escrava, respondeu Naruto com Daenerys. Assentindo. Você sabe que nenhum dos 3 dragões aceitará muito bem se separar de sua mãe, comentou Jorah enquanto Naruto olhava para ele e estava claro que o homem mascarado tinha um sorriso cruel por trás. Eu sei. Especialmente Drogon. Ele mostra sinais de um temperamento ruim. Se tudo correr conforme o planejado, Daenerys terá seu exército e mais, disse Naruto enquanto caminhava ao lado de Jorah e Daenerys. Sem querer ser rude, grande sábio, mas por que você está aqui logo agora? Perguntou Daenerys enquanto Naruto dava de ombros. Eu não estou realmente aqui. O meu verdadeiro eu ainda está em Westeros. Você está falando com o que é chamado de Shadow Clone,
que é uma cópia do meu verdadeiro eu. Quando eu me for, seja por ter sido morto, ou simplesmente por ficar sem energia, todas as minhas memórias irão para o original. Fui enviado aqui para ajudar a ter um papel mais ativo no que você está fazendo aqui em Essos, disse Naruto com Daenerys parecendo surpresa com isso. Aconteceu alguma coisa em Westeros que fez você querer participar mais ativamente deste jogo em que estamos? Perguntou Daenerys enquanto Naruto suspirava. O meu verdadeiro eu chegou à conclusão de que ficar parado assistindo as coisas acontecerem não é a melhor coisa a fazer agora. Era no começo, mas tudo escalou fora de controle com a traição, a guerra, os assassinatos, as mortes e a violência geral que ele estava vendo. Francamente, o meu verdadeiro eu estava farto disso e decidiu que era hora de fazer as coisas de uma maneira mais direta, respondeu Naruto enquanto Jorah franzia a testa. Isso tem alguma coisa a ver com a morte de Santanis Baratheon há alguns meses? Perguntou Jorah, desconfiado. Sim. Digamos que ele e a Mulher Vermelha fizeram algo que me forçou a ser mais ativo, respondeu Naruto enquanto seu tom dizia as duas pessoas com ele para deixarem isso de lado. Você estará conosco quando o acordo para comprar os Imaculados for fechado? Perguntou Daenerys curiosamente. Sim. Tenho energia mais que suficiente para viajar com você em sua jornada. Sem mencionar ajudá-lo a voltar para Westeros com o exército necessário para protegê-lo, disse Naruto e deixou por isso mesmo. Ned Stark abrirá mão do trono de ferro e me nomeará rainha se eu pedir, questionou Daenerys, enquanto Naruto dava de ombros. Depende. Você não é o único candidato agora a sentar na maldita cadeira. Embora ele realmente não se importe com isso e só queira governar sua casa quando legitimado, disse Naruto com Daenerys franzindo a testa. Meu concorrente pelo trono de ferro é um bastardo? Perguntou Daenerys, incrédula. O mais velho do rei Robert, na verdade. Gendry, eu acho. Rapaz legal. Um pouco tímido e incerto, mas é de se esperar, dada sua vida vivendo em Porto Real como um bastardo, e nunca sabendo quem era seu pai até recentemente. Como mencionei antes, ele não se importa com o trono de ferro, apesar da opção de se tornar o herdeiro legítimo de seu pai. Ele prefere ser o futuro Lorde da Casa Baratheon e procurar colocar o resto de seus meio-irmãos e meias-irmãs sob sua proteção. Então, embora você tenha concorrência, o homem em questão provavelmente dará um passo para trás por alguém mais qualificado para tê-lo, respondeu Naruto com Daenerys assentindo. E o que Ned Stark tem a dizer sobre Khaleesi? Perguntou Jorah, pois sabia que Ned Stark era o único autorizado a escolher quem se sentaria no trono de ferro. Falei com ele sobre o assunto. Ele não nutre ódio por Daenerys ou pela casa Targaryen como um todo. Seu ódio morreu com o Rei Louco e Rhaegar Targaryen. Na verdade, quando o Rei Robert quis você, Daenerys, aqui morta depois de saber de sua gravidez, Ned Stark foi contra o tempo todo, e não quis participar de nenhuma tentativa de assassinato feita. Logo depois, respondeu Naruto com Jorah olhando para sua rainha e depois de volta para o homem mascarado. Então, na melhor das hipóteses, Ned Stark é neutro em relação à minha reivindicação ao trono de ferro, concluiu Daenerys enquanto Naruto assentiu. De fato. Mas chega disso. Devemos descansar e nos preparar para amanhã, quando você tiver um exército disposto a lutar por alguém digno. Além disso, vou assumir que, dada sua herança Targaryen, você fala o antigo Valyrian e, como tal, sabe o que o mestre realmente estava dizendo durante seu pequeno encontro com ele, respondeu Naruto. Antes de partirem para as moradias designadas que haviam adquirido para a noite. Eu fiz. E considerando o que ele disse sobre mim e tudo mais, estou inclinada a concordar com sua ideia sobre como conseguir o que eu quero dele, disse Daenerys com um sorriso no rosto. Dragonstone algum tempo depois, Sor Davos Seavorth estava fora de si. Seu senhor e futuro rei tinha sido morto pela maldita Mulher Vermelha. Estava claro para Davos que o que quer que tenha acontecido com o demônio das sombras que ele viu sua prole não tinha produzido os resultados que ambos esperavam que acontecessem. Se tivessem, Henry Baratheon estaria morto e uma grande parte de seu exército não da Casa Tyrell estaria agora sob o comando de Santanis. Mas do jeito que as coisas estavam, o exército que Henry havia reunido de aproximadamente 100.000 homens ainda servia ao mais novo dos três irmãos Baratheon, e o único entre eles ainda vivo.
E para piorar as coisas, aqueles que antes seguiam Santanis o deixaram para se juntar a Henley para reforçar ainda mais o exército do homem. Aqueles que permaneceram ao redor de Dragonstone foram os que se converteram em fanáticos e ainda acreditavam no Senhor da Luz. Seu próprio filho Matos estava entre eles. Mas não foi isso que realmente incomodou Sor Davos tanto quanto as consequências da morte de Santanis e a dissolução de seu exército. Não. Sua preocupação era a vida de Lady Shirin Baratheon e, em menor grau, da mãe da garota. Mas principalmente Shirin era sua maior preocupação. A garota tinha sido boa com o velho cavaleiro Cebola, nunca o provocando ou tirando sarro de seus vários problemas, como não saber ler. Se alguma coisa, ela queria que ele aprendesse a ler e, assim, não fosse considerado inferior a outros que pudessem ou tivessem uma posição mais alta do que ele. E agora ela estava vulnerável. Assassinos e fanáticos religiosos buscando a vida de uma criança na crença de que isso lhes daria o poder de trazer Santanis ou a Mulher Vermelha de volta à vida. Sor Davos, é um milagre, disse um dos cavaleiros no castelo. O quê? O que aconteceu? Perguntou Davos, parecendo temeroso em relação ao que quer que fosse considerado um milagre atualmente. É Lady Shiren. Ela é. Ela é, respondeu o cavaleiro, sem conseguir terminar a frase. O que? O que aconteceu, cara? Desembucha ou então, que eu te ajude, vou te dar uma surra até a morte. Comandou Davos enquanto agarrava o homem pela armadura do ombro. É o rosto dela. Está, curado, exclamou o cavaleiro com Davos franzindo a testa. Curado? Questionou Davos, confuso. Sim. Está completamente curado. Não há mais escamação. Lady Célise não consegue acreditar. Nenhum de nós consegue. Claramente o Senhor da Luz concedeu um milagre à filha do rei Santanis, respondeu o cavaleiro enquanto Davos franzia a testa. O rei Santanis está morto e pelas mãos da Mulher Vermelha. Quem ou o que curou Lady Shiren, o Senhor da Luz não teve nada a ver com isso, respondeu Davos antes de ir ver a garota pessoalmente. Sor Davos! Você voltou, exclamou Shiren alegremente no salão principal de Pedra do Dragão com um grande sorriso no rosto. Enquanto corria de sua mãe até ele e dava um grande abraço no homem. Sim, minha senhora. Embora eu volte com mais notícias. Não sei se você ouviu, mas seu pai está morto, respondeu Davos. Tristemente ao ver os olhos da menina ficarem tristes com a notícia. Impossível! Santanis é o escolhido do Senhor da Luz. Seu campeão, protestou Célise furiosamente com Davos por falar tal absurdo. Ele foi morto pela Mulher Vermelha. Eles foram encontrados mortos juntos em sua tenda de guerra com facadas em ambos os corpos, disse Davos enquanto Célise estava em choque e deu alguns passos para trás. Mas Santanis, ele, o Senhor da Luz, sussurrou Célise enquanto parecia entrar em estado catatônico. Foi o grande sábio, respondeu Shiren finalmente. O que? Perguntou Davos. Enquanto se inclinava para olhar para ela. O grande sábio me visitou em meu quarto usando sua magia. Ele curou meu rosto. Ele também me contou sobre a morte de meu pai, disse Shiren enquanto. Davos viu que ela tinha olhos de aceitação quando em relação à morte de seu pai. Ele lhe contou sobre a morte do seu pai, perguntou Davos cuidadosamente enquanto Shiren assentiu. Sim. Ele disse que o pai e a estranha Mulher Vermelha tiveram uma discussão sobre usar a magia dela de forma desonrosa. Que meu pai não iria mais tolerar isso, respondeu Shiren com Davos sem dizer nada por um momento antes de lhe dar um pequeno sorriso. Isso parece exatamente com seu pai, respondeu Davos enquanto dava outro abraço na garota. Vou sentir falta dele. O pai pode ter sido frio, mas ele era um bom homem no fundo. Eu sei que ele me amava, apesar do que aconteceu com meu rosto, respondeu Shiren com Davos assentindo. Sim, Santanis te amava. As pessoas podem dizer que seu pai é muitas coisas,
Mas ninguém pode dizer que ele não te amava, minha senhora, disse Davos enquanto via Shirin sorrindo novamente. Já contatei o tio Henry e pedi paz entre nós. Não desejo lutar com ele. Não temos poder para nos opor ao seu exército. Sei que ele é um bom homem e aceitarei isso, respondeu Shirin com Davos concordando, já que Henry era um homem justo e não machucaria sua sobrinha. Inocente. Depois de se desculpar e ir para seus próprios aposentos, Sor Davos trancou a porta de seu quarto e olhou pela janela para ver a terra ao redor dele que era Dragonstone. Ela tinha sido e ainda era uma fortaleza aterrorizante. Tirada dos Targaryens quando o rei Robert estava travando sua guerra e rebelião contra eles. Eu sei que você está aqui. Posso não ter magia no sangue ou habilidade para isso, mas conheço um homem bem o suficiente para saber quando estou prestes a receber uma visita, disse Davos finalmente antes de se virar alguns segundos depois. E viu o próprio sábio mascarado parado ali. Você é um homem inteligente. Eu sabia que você conseguia ler nas entrelinhas durante uma conversa com alguém, comentou Naruto com Davos olhando para ele com raiva. Talvez eu não consiga ler livros, mas ler pessoas é uma habilidade que poucos na minha posição podem afirmar possuir, disse Davos, controlando sua raiva. De fato. Shirin falou apenas coisas positivas sobre você quando conversamos. Ela claramente quer que você alcance seu potencial máximo na vida. Lady Shirin até ajudará a fazer isso acontecer se estiver ao seu alcance, respondeu Naruto calmamente com os olhos de Davos suavizando com a menção da garota. Ela é uma luz brilhante neste lugar escuro. Que alegria ver amigos e familiares quando eles entram na sala. Eu amaldiçoo o dia em que alguém tentar acabar com a vida dela e remover tal luz do mundo, disse Davos enquanto dava a Naruto um olhar cúmplice. Acalme-se, Ser Davos. Não tenho intenção de matar Lady Shirin. Não quando gastei tempo para curar seu rosto da escama cinza, comentou Naruto calmamente. Ainda assim, você matou o rei Santanis e fez parecer que a Mulher Vermelha tinha feito isso, acusou Davos. Enquanto Naruto dava de ombros como se dissesse e daí? Considerando que Santanis fez a Mulher Vermelha fazer recentemente, ele merecia morrer por seus crimes. Ambos fizeram isso depois do que tentaram fazer contra Henry. Você sabe o que ele fez, Ser Davos. Eu sei que você fez. Mesmo agora, o fedor da Mulher Vermelha e a energia que ela liberou ao dar à luz o demônio das sombras ainda permanecem em você, rebateu Naruto com Davos parecendo pálido agora. Entendo. Então você sabe que eu estava lá. É por isso que você está aqui? Para me matar também? Perguntou Davos enquanto pegava sua espada. Não. Não tenho intenção de acabar com sua vida aqui hoje, Ser Davos se avorta. Por que eu faria isso? Lady Shirin Baratheon adora e ela sem dúvida precisará de sua orientação nos próximos anos como seu mais confiável dos conselheiros. Por que eu traria mais tristeza para aquela garotinha do que já trouxe com a morte de seu pai? Respondeu Naruto com Davos lentamente, removendo sua mão de sua espada, mas ainda olhando o homem mascarado cuidadosamente. Então por que você está aqui? Para se gabar? Diga-me que Santanis estava bravo e que a Mulher Vermelha era uma porra de uma vagabunda que eu deveria ter matado quando tive a chance, perguntou Sor Davos com Naruto balançando a cabeça negativamente. Nada disso. Estou aqui para ver se você entende as razões das minhas ações. A notícia vai se espalhar sobre Santanis e sua tentativa de assassinato de Henry. Sua honra manchada no mais alto nível por suas ações de que a única alternativa é a muralha para viver na vergonha ou para o bloco do carrasco onde ele morrerá na vergonha. Minhas ações em encobrir o que eu fiz irão pelo menos remover a mancha original de suas ações na maior parte. Enquanto permanecermos em silêncio sobre o assunto, Lady Shirin não conhecerá mais dor das ações ambiciosas de seu pai, e a casa Baratheon não será manchada ainda mais por isso, explicou Naruto com Sor Davos balançando a cabeça. Eu entendo, mas isso não significa que eu tenha que gostar disso, retrucou Davos. Eu conheço Sor Davos.
Eu não queria fazer isso com Shiren, mas o próprio pai dela estava disposto a matar o próprio irmão por uma reivindicação ao trono de ferro. Isso realmente soa como um bom rei para você? Se Santanis estava disposto a ir tão longe para tentar se tornar rei de Westeros, você realmente acha que ele será bom para os plebeus? Os mesmos plebeus, que seriam sacrificados pelo Senhor da Luz. Nós dois sabemos que muitos sofreriam sob o governo de Santanis e ainda mais com Melisandre ao seu lado sussurrando em seu ouvido. Você poderia ficar parado e deixá-la fazer isso, Sor Davos? Deixar a Mulher Vermelha sussurrar em seu ouvido como hereges e descrentes em todos os 7 reinos deveriam queimar em nome do Senhor da Luz? Para ser semelhante ao Rei Louco e seu fascínio pelo fogo, questionou Naruto com Davos desviando o olhar. Não. Eu não poderia ficar parado e assistir aquela mulher destruir Santanis. Eu a mataria. Mesmo que isso significasse minha morte no final. Contanto que o rei que o servisse estivesse seguro, respondeu Davos enquanto Naruto sorria. Um bom homem. O necessário para ajudar Shiren a se tornar a Senhora de Pedra do Dragão que eu sei que ela pode ser quando mais velha, disse Naruto com aprovação em sua voz. Eu sei que Lord Renly é um bom homem. Muitos não se juntariam a ele se ele não fosse um. Mas, na sua opinião, ele poupará Shiren de ser punida pelas ações de seu pai, questionou Sor Davos com preocupação. Claro. Ela é uma garota inocente, que não fez nada de errado ao tio em todas essas brigas familiares. Você protegerá Shiren aqui em Dragonstone e eu ficarei de olho em Renly do meu lado, caso ele tente algo, apesar da improvável possibilidade de isso acontecer, disse Naruto com Davos assentindo. Certo. Suponho que ajudo a estar preparado, mesmo que nada aconteça. É melhor que a alternativa de algo acontecer e não estar preparado para isso, respondeu Davos, sabendo por experiência própria que era o melhor. Falou como um homem que aprendeu a ter uma mente afiada e uma inteligência à altura. Vejo você por aí, Sor Davos, disse Naruto antes de desaparecer segundos depois. Mágica do caralho, sussurrou Davos para si mesmo antes de soltar um suspiro. Com Tywin Lannister, o senhor de Rochedo Casterly e Guardião do Oeste não estava feliz. Nem um pouco. Desde que esta guerra começou, as coisas estavam indo mal para a casa Lannister. O Norte havia reunido todos os seus estandartes para travar uma guerra com seu exército e o Norte estava vencendo. Para piorar as coisas, a Casa Baratheon estava reunindo seus exércitos e o vencedor daquela luta interna da casa marcharia contra ele. E para piorar as coisas, eles tinham seu filho Jaime em suas mãos e não iriam entregá-lo tão cedo. E para sua surpresa, foi Renly Baratheon de todas as pessoas que venceu Santanis. Embora a maneira como aconteceu tenha sido uma surpresa ainda maior, assim como a tática fracassada que Santanis usou para matar seu próprio irmão. Quem imaginaria que o segundo Baratheon mais velho teria coragem de tentar matar seu próprio irmão? Mesmo Tywin em seus dias mais sombrios nunca considerou a ideia ou noção de matar seu próprio irmão Kevan e ele poderia dizer-o mesmo com segurança sobre seu irmão. Por outro lado, a Mulher Vermelha de Essos pode ter algo a ver com esse movimento pecaminoso em particular da parte de Santanis. Mas o fato de que essa guerra não vai a nosso favor com Renly tendo os números necessários para esmagar meu exército também não ajuda, pensou Tywin com seus olhos cansados olhando para a mesa que segurava seu mapa mostrando os exércitos atualmente colocados em posição em diferentes lugares ao longo dos 7 reinos. O exército de Renly havia crescido e logo se moveria para lutar ao lado do norte, que havia enviado uma porção considerável de suas forças de volta ao norte para defendê-lo dos Homens de Ferro. Pelo que ele pôde perceber, as tentativas da Casa Greyjoy de esmagar o norte falharam miseravelmente até agora, graças ao exército enviado de volta defendendo os principais lugares onde o inimigo aterrissaria para fazer seus ataques, pilhagens, estupros e outros atos vis pelos quais o Kraken era conhecido quando atacava outros
Havia também a questão da saúde de Ostertulli em declínio e não demoraria muito para que o homem finalmente morresse e seu filho Edmure Tully se tornasse o senhor de Correrio. Se alguma coisa, o norte moveria seu exército de volta para prestar homenagem a Ostertulli em seu funeral quando o homem idoso eventualmente morresse, então Tivin ganharia um pequeno alívio disso. Infelizmente, a nova questão de Henry Baratheon e seu exército marchando contra ele tornaria isso um alívio muito curto. Se alguma coisa, a notícia do exército de Henry marchando contra a casa Lannister sem dúvida faria muitos dentro de seu próprio exército abandoná-lo na esperança de receber misericórdia de Henry ao se render. Resumindo, a casa Lannister estava perdendo, e perdendo feio. Ele precisava de um milagre. Parece que você já viu dias melhores, Lord Tywin Lannister, comentou Naruto surgindo do nada. Normalmente eu chamaria meus homens, mas algo me diz que você os cegou com sua magia antes de entrar aqui e de termos essa conversa, respondeu Tywin calmamente, embora ele estivesse longe de estar calmo naquele momento. Considerando que quero que essa conversa fique entre nós, acho que seria melhor não haver interrupções indesejadas, disse Naruto com Tywin assentindo antes de fazer sinal para o sábio se sentar à sua frente. Eu pensei que você estava aqui para me matar, mas o fato de eu ainda estar vivo um minuto após sua chegada significa que você está aqui para conversar, concluiu Tywin enquanto Naruto assentiu. Sim. Recebi a carta de Tyrion. Ele quer paz entre as casas em Guerra de Westeros e o fim do derramamento de sangue. Algo que acho que você não se importaria em ter, considerando quão ruim essa guerra tem sido para sua casa em particular, respondeu Naruto com Tywin soltando um suspiro. Meu exército perdeu um combate após o outro. O norte tem meu filho recebendo apoio de Porto Real quando necessário, enquanto Ned Stark se senta no trono de ferro como regente. Henry Baratheon tem seu próprio exército enorme se juntando ao Rei do Norte para combater o meu. Durante todo esse tempo, minha filha e seu neto enfraqueceram minha posição em Lannisporto até que meu filho mais novo assumiu, comentou Tywin, mantendo foro quão cara essa guerra havia se tornado para sua casa. Sem ouro sobrando nas minas, tudo que a casa Lannister fez foi gastar seu dinheiro, mas nunca o recuperou. Até mesmo a dívida que o rei Robert fez poderia ser considerada nula devido à guerra entre a casa Lannister e a casa Stark. Agora que Ned Stark estava comandando as coisas em Porto Real, quer dizer que a paz é a melhor maneira de todos os lados saírem vivos disso. Algo que eu quero que aconteça. Essa guerra nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar, respondeu Naruto com Tywin olhando para ele. Disso, podemos concordar. Meu neto deveria ser o rei dos 7 reinos, mas você, junto com Ned Stark, convenceu Robert em seu leito de morte de que nenhum dos 3 filhos de Cersei era seu. Que ela havia conspirado com outros para assassinar a falecida mão do rei Jon Arryn e outras coisas contra o próprio norte, rebateu Tywin com Naruto parecendo um tanto divertido. E sendo o pai amoroso que você é para seus filhos, você não acredita nem por um momento que sua filha poderia ter feito as coisas das quais ela é acusada de fazer, concluiu Naruto, enquanto Tywin franzia ainda mais a testa. Eu sei que não. Meus filhos sabem que não devem me desafiar nisso. Todos. Os 3, rebateu Tywin com Naruto balançando a cabeça. Bran Stark viu seus gêmeos tendo intimidade sexual quando o rei Robert estava no norte e foi empurrado para fora de uma torre por isso. Oh! Grande mestre Pycelle e Petyr Baelis conspiraram com sua filha para envenenar Jon Arryn porque ele descobriu a verdade. Honestamente, Tywin, estou realmente um pouco surpreso que você não tenha visto a verdade, dada a aparição de Joffrey, Tommen e Myrcella. Todos os seus 3 netos ostentando cabelos loiros e olhos de um Lannister. Nenhum traço Baratheon entre eles. O que isso lhe diz? Perguntou Naruto com Tywin não parecendo nem um pouco divertido. Que os traços Lannister da minha linhagem são mais fortes do que os de um Baratheon da própria Robert, respondeu Tywin antes que Naruto pegasse o livro das linhagens das 4 grandes casas e o entregasse a ele. Leia. Todos os Baratheons da ancestralidade de Robert
Sempre os mesmos. John Arryn viu isso em todos os 20 bastardos de Robert e até sussurrou: a semente é forte. Antes de sua morte, respondeu Naruto com Tivin, franzindo a testa antes de olhar para o livro e abri-lo para ver que os traços da linhagem do rei Robert como um Baratheon eram de fato os mesmos antes de Joffrey. Isso ainda não prova nada. E Bran Stark é claramente um garoto problemático que viu algo que não era real, rebateu Tivin antes de jogar o livro na mesa entre os dois homens. Ó Tivin, em quem você está tentando fazer acreditar aqui? Eu? Ou você? Nós dois sabemos que as características dos seus netos só podem acontecer se Cersei estiver com outro homem que tem as mesmas características de cabelo e cor dos olhos que ela. Dado como sua filha foi protegida devido ao seu título de rainha, há apenas um homem loiro de olhos verdes capaz de ser o pai, e essa pessoa por acaso é seu próprio irmão gêmeo, respondeu Naruto com Tivin parecendo lívido por suas palavras. Meus filhos não cometeram incesto e tiveram 3 filhos bastardos como resultado. Eles são muitas coisas, mas não isso, disse Tivin com raiva da acusação. Mesmo agora, você ainda não acredita em mim. Eu sabia que você era orgulhoso, Tivin. Mas isso está além do que eu esperava de você. Negação e orgulho são companheiros estranhos, comentou Naruto com um suspiro. Diz o sábio demônio que se aliou aos Starks para usurpar o trono de ferro da minha filha e do meu neto, desafiou Tivin com Naruto zombando. Oh, supere-se, Tivin. Já lhe ocorreu que talvez as pessoas que estão fazendo o que estão fazendo estejam realmente fazendo isso porque estão certas? Que talvez estejamos dizendo a verdade. Quando Lord Stark já foi chamado de mentiroso ou teve sua honra como Stark questionada? Quando eu jamais disse a você ou a qualquer outra pessoa algo que não era verdade nem um pouco. O que eu ganho mentindo para você sobre esse Tivin? Nada. O que Ned Stark ganha mentindo? Nada. Ele não quer o maldito trono e nem eu. Robb Stark é basicamente o rei do norte agora e se for permitido ficar assim, governará no norte. Não em Porto Real. Então me diga, Tivin, por que mentiríamos sobre isso quando não nos ganha nada? Exigiu Naruto com Tivin prestes a falar, mas fechou a boca, e quando ele tentou falar novamente, ele a fechou mais uma vez. Tivin Lannister sabia que o homem mascarado estava certo. Estava claro para ele que o sábio e Ned Stark não ganharam nada com sua suposta mentira, exceto uma guerra violenta. Uma que eles claramente não queriam. Um não queria porque ele tinha vivido 2 e não queria uma terceira, e o outro homem sentado na frente do senhor dos Lannisters não tinha tal ambição de ver múltiplas casas se chocando uma contra a outra. Você deixou claro seu ponto. Sussurrou Tivin com um ar de derrota no tom de voz. Eu esperava que sim. Quanto a quem ganhou com essa guerra com tantas casas lutando entre si, a resposta é o falecido Lord Baelys. Ele vem planejando isso há anos desde que se tornou mestre da moeda no pequeno conselho. Colocando a coroa em dívida, ganhando favores dos lords que usam seus muitos bordéis e chantageando outros pelas informações que ele obtém sobre eles. O homem planejou prejudicar muitas das casas principais por meio dessa guerra para eventualmente sair dela por cima. Talvez até se tornar rei no final, só. Porque sua ambição o compeliu a fazer isso, disse Naruto enquanto explicava a Tivin o que mais ele descobriu sobre Baelys durante o curto período de conversa antes de acabar com a vida do homem. Entendo. Então era assim que ele pretendia machucar minha casa. Não por ter mais homens com espadas sob seu comando, mas por esvaziar minha bolsa de moedas durante esta guerra, e a dívida devida pelo Banco de Ferro no caso da casa Lannister ter sucesso em tomar o Trono de Ferro. Se eu não estivesse tão bravo agora por ter sido enganado por tal verme conivente, eu realmente sentiria alguma forma de respeito pelo homem, respondeu Tivin, já que ele sempre respeitou a arte da estratégia, mesmo estratégias questionáveis, e esta era uma dessas coisas. É por isso que estou tentando minimizar a quantidade de dano que ele causou e evitar que a guerra se espalhe muito.
Originalmente, eu só iria intervir em certos pontos, mas eventos recentes forçaram minha mão a ser mais ativa na minha abordagem a esse problema. Não vou mais simplesmente intervir em certos pontos, Tivin. Pretendo estar na linha de frente, se necessário, para transmitir meu ponto de vista todos dançando. Uma música de homem morto para fazer a paz, disse Naruto com Tivin fazendo careta, pois sabia que o sábio na frente dele sendo mais ativo poderia significar mais Lannisters mortos. Quando e onde essas negociações de paz devem ocorrer? Perguntou Tivin, sabendo que seu orgulho como Lannister não se sairia bem ali. Em Porto Real e em 2 semanas a partir de agora para que você possa colocar seus assuntos necessários em ordem. Você deve vir com uma escolta pessoal de 10 homens como seus guarda-costas. Nem mais. Nem menos. O mesmo será pedido a Renly Baratheon e Robb Stark. Você também. Trará 2 de seus filhos Cersei e Tyrion com você para essas negociações de paz porque isso os envolve também. Joffrey também, já que pelo que ouvi, ele tem sido um pequeno e mau rei falso. Treinamento sob o olhar sempre atento de sua mãe. Seu irmão Kevan Lannister ficará para trás para manter o exército Lannister restante sob controle. Eu sei que Armor Lorch foi capturado recentemente por Robb Stark e trará Jaime, já que eles o fizeram prisioneiro. Eles trarão os 2 aqui para enfrentar a justiça por seus crimes contra Correrio sob suas ordens. Não olhe para mim assim. Varys e seus passarinhos me disseram isso, então nem tente se incomodar em negar. Você deu a ordem para essa pequena façanha para trair Ned Stark para o campo de batalha. Ele só falhou devido a um ferimento que ele sofreu lutando contra seu filho Jaime, respondeu Naruto com Tivin agora suspirando e murmurando maldições sobre Varys e seus passarinhos, sabendo coisas que não deveriam. Eu entendo que Jaime, Cersei e até Joffrey precisavam dessa reunião. Mas por que Tyrion? De todos os meus filhos, eu tinha a impressão de que ele era o único de quem você gostava durante o tempo em que viajava com ele, questionou Tivin com Naruto assentindo, já que o homem-anão tinha uma mente e sagacidade consideráveis para combinar quando não estava se afogando em vinho. E eu? Acredito. Eu ainda acredito. Mas eu também acredito que Tyrion deveria estar lá, já que este é um assunto de família envolvendo ele também, dado como ele foi usado por outros para ajudar a causar as faíscas destinadas a dar início a uma guerra. Quer você o aceite como tal ou não, Tyrion Lannister ainda é seu filho. Excluí-lo seria um insulto à sua pessoa e faria os outros acreditarem que ele não tem importância quando se trata de ser um Lannister. Algo que sabemos que não é verdade, disse Naruto com Tivin assentindo. Tyrion provou seu valor governando bem Lannisporto. Pelo que meus agentes lá me relataram, meu filho mais novo recuperou a lealdade do povo da cidade, e eles permanecerão leais à minha casa na maior parte do tempo enquanto ele estiver vivo. Ele é muito melhor governando do que Cersei ou Joffrey, nesse caso, comentou Tivin com Naruto assentindo. Mais uma razão para tê-lo nas negociações de paz. Ele é um homem brilhante quando colocado na posição certa, onde seus talentos podem ser usados adequadamente. Sua mente é afiada quando não está nublada por muito vinho e mulheres. Ambos, eu entendo, ele tem cortado desde sua nomeação para governar. Lannisport em seu nome, disse Naruto com Tivin sorrindo com uma pitada de orgulho, sabendo que seu filho mais novo estava realmente mostrando seu potencial para uma mudança, em vez de desperdiçá-lo. Você pode nos garantir passagem segura para Porto Real para as negociações de paz? Perguntou Tivin enquanto Naruto assentiu. Eu já conversei com Ned Stark. Todos na reunião seguirão as regras que eu estabeleci, já que eu sou a única parte realmente neutra em tudo isso. A reunião em si acontecerá na Fortaleza Vermelha, na sala do Pequeno Conselho. Ned Stark, é claro, atuará como regente e auxiliará nas mediações entre a Casa Baratheon e a Casa Lannister. Eu cuidarei das coisas entre a Casa Lannister e a Casa Stark para evitar qualquer conflito de interesses. Respondeu Naruto com Tivin assentindo, já que era o melhor que ele poderia esperar neste caso. Há um pequeno problema em relação ao meu sobrinho Lancel Lannister.
Filho do meu irmão, acrescentou. Tivem com Naruto balançando a cabeça. Lancel admitiu a todos seu envolvimento em fornecer o vinho puro e potente que Cersei lhe deu para dar ao rei Robert para beber, o que ajudou a assassiná-lo em uma caçada. O garoto já concordou em levar o negro para espiar seus crimes e foi enviado para a muralha. No mínimo, seu irmão pode visitar seu filho depois que a paz entre todas as casas em guerra for resolvida. Isso é razoável, respondeu Naruto com Tivin assentindo, pois sabia que era a melhor opção para seu irmão neste momento. Pelo menos seu sobrinho não estava morto. Certo, ele teria que abrir mão de seus títulos e direitos como um Lannister afastado, mas isso o manteve fora do bloco do executor. Isso foi o suficiente. Eu direi a ele. Kevin está preocupado com a segurança de seu filho e teme por sua vida desde que os eventos na Sala do Trono terminaram com suas ações, comentou Tive enquanto via Naruto dar de ombros. Família é importante. Eu entendo isso. Eu respeito isso. Eu também sei que seu sobrinho era apenas um peão no plano de Cersei de matar Robert antes que Ned Stark pudesse contar ao homem a verdade sobre Joffrey, Myrcella e Tommen não serem seus filhos. Família não deve usar outros membros da família como peões para suas ambições pessoais, disse Naruto firmemente nessa crença e viu Tivin assentir, já que era o tipo de pensamento que levava ao assassinato de parentes. Se isso for tudo, preciso tomar providências para me preparar para o que está por vir em 2 semanas, disse Tivin enquanto Naruto se levantava e assentia. Entendo. Vejo você em 2 semanas, caso nada impeça as negociações de paz. Se tudo correr bem, menos homens terão que morrer no futuro, e voltar para suas esposas e filhos mais cedo, disse Naruto antes de desaparecer da vista de Tivin e o mundo ao redor do Lorde da Casa Lannister sentir que o mundo estava se movendo ao redor dele mais uma vez. Porto Real, Fortaleza Vermelha, pequena sala do conselho. Pelo que ouvi dos meus passarinhos, todas as partes concordaram com as negociações de paz e estão fazendo os preparativos enquanto falamos, disse Varys, enquanto Ned assentiu. Eu sei que meu filho fará o que lhe for pedido. São Renly e Tivin que me preocupam, disse Ned enquanto Varys assentiu. Concordo, é por isso que meus pássaros estão de olho nesses dois, caso eles tentem algo. Lorde Regente. Embora Tivin Lannister esteja mais inclinado a tentar qualquer coisa quando seu filho estiver seguro, disse Varys calmamente. Para não falar fora de hora, mas e outros lugares pelos 7 reinos? E Uryth e a casa Tyrell? Eles casaram sua filha com um homem que presumiram que seria o rei dos 7 reinos e fizeram com que uma delas se tornasse sua rainha. Há também a questão da Casa Arryn com Lady Lys exigindo a cabeça do sábio por matar Lord Baelys, apesar dos muitos crimes de Mindinho contra a coroa sob o governo do rei Robert, comentou Sor Barristan, já que muitas dessas reuniões cercaram uma ou ambas as casas mencionadas recentemente. Os Tyrells não vão se importar. Henry e Lady Margaery eventualmente terão um filho juntos para promover a relação entre suas casas. Quando isso acontecer, tenho certeza de que a criança, dependendo do gênero, será colocada em algum tipo de casamento arranjado. Provavelmente na família real que um dia reivindicará o trono. De ferro, respondeu Naruto, já que foi ele quem sugeriu esse encontro para relatar os bens e qualquer outro que se seguisse. Os Tyrells sempre gostaram de brincar de fazedor de reis, desde que o rei que eles colocam no trono tenha uma rainha com sangue Tyrell. Os deuses sabem que eles quase se casaram com a casa Targaryen 2 gerações atrás, durante o tempo da avó de Lady Margaery com a própria Rainha dos Espinhos, disse Varys, já que isso era do conhecimento dele há muito tempo. Olenna Tyrell foi esperta em não se casar com um Targaryen, já que Robert venceu a guerra e teria matado qualquer criança de sangue Targaryen que ela ou seus próprios filhos tivessem gerado, comentou Ned com um suspiro logo depois, desejando estar de volta ao norte novamente. Sim. Sem dúvida. Armor e Lorch e o falecido Gregor Clegane teriam participado dessa ação em particular se tivessem tido a oportunidade, comentou Varys, sabendo que os dois não tinham vergonha de derramar o sangue de homens, bebês,
crianças e mulheres. E os lordes do vale? O que eles farão em relação à lei de Lisa Arryn? Certamente eles sabem por que Mindinho foi morto, perguntou Ned, já que ele sabia que os lordes do vale eram mais leais a Jon Arryn do que a sua esposa Lisa. Certamente eles não lutariam em nome de um dos conspiradores que mataram um homem a quem serviam lealmente? Pelo que meus pássaros me contaram sobre o vale, eles estão atualmente presos em algum lugar no meio da obediência e desobediência à mulher. Principalmente por causa das tribos das colinas no vale que estão causando problemas a eles ultimamente desde que formaram sua aliança com os Lannisters quando Tyrion veio com eles para ver seu pai. Qualquer movimento para derrubar Lady Lysa como a senhora governante do vale até que seu filho Robin atinja a maioridade só tornaria as tribos das colinas mais ousadas em tomá-lo para si mesmas. Ao mesmo tempo, eles não desejam seguir o comando de Lady Lysa de marchar aqui para reivindicar o sábio por suas ações em matar um dos principais conspiradores na morte de Jon Arryn. Não apenas porque eles sabem que é errado, mas porque deixa o vale enfraquecido para novos ataques das tribos das colinas de lá, disse Varys com Naruto assentindo. A mulher claramente perdeu a cabeça, o que torna a Lady Lysa ainda mais perigosa. Ela enviou mais de 2 dúzias de assassinos atrás de mim antes de hoje, com 5 deles sendo os que pertencem aos homens de muitas faces. Eu também não duvidaria que ela tentasse algo em um futuro próximo, na época em que tivermos as negociações de paz. Sugiro que você mantenha alguns dos seus melhores pássaros de prontidão para relatar qualquer coisa do vale em um futuro próximo, Varys, disse Naruto com Varys assentindo, pois ele já havia enviado uma mensagem de volta para relatar qualquer atividade importante no vale em relação à implantação de seus soldados. Há mais uma questão que precisa ser discutida. É sobre Dorne e o príncipe Dora Martell quererem que alguém de lá venha aqui para testemunhar o julgamento dos gêmeos Lannister e do filho bastardo incestuoso deles, Joffrey. Como você pode imaginar, eles têm muito a ganhar com tal coisa, e querem ver muito sangue Lannister derramado por crimes passados contra sua casa, comentou Varys enquanto Ned Stark franziu a testa. Sem dúvida, Jaime tentará resolver as coisas com Trial by Combat. Dadas suas habilidades com uma espada, ele pode ter sucesso nesse quesito. Dependendo de quem ele enfrentar, comentou Naruto com Ned, franzindo ainda mais a testa. Eles serão julgados e os crimes que cometeram serão anunciados para todos ouvirem antes que qualquer um deles possa usar esse meio para escapar do julgamento, disse Ned, pois queria que os 7 reinos soubessem o que esses demônios fizeram a Robert, a Casa do Homem, a Casa Arryn e a Ned pessoalmente. Com alguma sorte, essas negociações de paz e o julgamento ocorrerão sem problemas, comentou Naruto, mas ele tinha suas dúvidas. Como o Gendry está se saindo nos estudos? Perguntou Ned curiosamente, pois já fazia meses que o garoto fora colocado sob a proteção de Naruto para ver se ele era digno de se tornar um Baratheon. Gendry está indo bem. O pobre homem ainda não quer o trono de ferro, apesar da oferta, e só quer cuidar de sua casa quando chegar a hora de ser legitimado, respondeu Naruto enquanto passava mais tempo com um jovem futuro Baratheon. Em uma nota mais leve, o treinamento de Cyril com Arya Stark estava mostrando que a garota tinha as habilidades para ser boa com uma espada. Bem, uma feita para seu gênero e flexibilidade. Ou seja, sua espada Needle e o estilo de dança aquática Bravos e com um olho aguçado para ajudá-la a saber quando atacar um inimigo com ela. Finalmente chegou a hora de Naruto enfrentar outro aluno em termos de Kenjutsu depois de tanto tempo. E Daenerys Targaryen? Perguntou Ned. Enquanto Varys decidia falar dessa vez. Ela está passando por Essos. Depois de escapar da cidade de Karkat, onde tentaram fazê-la prisioneira, Daenerys seguiu para a cidade de Astapor e conseguiu comprar 8.000 imaculados, respondeu Varys com Ned franzindo a testa. Como ela pôde comprar tantos? Perguntou Ned curiosamente. Ela usou um de seus 3 dragões como moeda. No entanto, a mulher logo mostrou ao mestre responsável por eles o que pensava sobre criar um exército de escravos castrados assim que a transação fosse concluída.
Ela não apenas adquiriu um exército de 8.000 soldados imaculados, mas ordenou que matassem os outros mestres ao redor deles, convenceu os imaculados a lutar por ela como homens livres, e até mesmo fez o próprio dragão aparentemente queimar o mestre com quem ela tinha negócios sob seu comando antes de retornar para Daenerys, disse Varys enquanto Ned franziu a testa com a menção dos dragões. Para onde ela vai agora? Perguntou Ned, pois sabia que Daenerys era uma possível candidata para governar o Trono de Ferro, mas também uma ameaça se ela decidisse tomá-lo à força. Mas para dentro de Essos, eu acredito. Pelo que meus pássaros conseguiram determinar, ela planeja libertar a terra ao redor dela de escravos, e ganhar seguidores ao mesmo tempo. Talvez até tentar sua própria sorte governando Essos por um tempo antes de vir aqui para reivindicar o Trono de Ferro, respondeu Varys com Naruto assentindo. Meu clone das sombras conseguiu convencer Daenerys a tentar governar Essos ou pelo menos parte de Essos quando ela se estabelecesse lá com a minha ajuda. Imaginei que se ela fosse governar Westeros um dia, a mulher deveria muito bem ganhar alguma experiência antes de tentar aqui, respondeu Naruto, sabendo que Ned acabaria descobrindo sobre seu envolvimento no assunto mais cedo ou mais tarde. Você pode garantir que ela não tentará ser violenta caso queira o Trono de Ferro? Perguntou Ned curiosamente, já que ele não queria chamar homens para lutar contra um Targaryen, muito menos um com 3 dragões. Sim. Se algo acontecer, meu clone das sombras pode intervir quando necessário. Mesmo se ele fosse de alguma forma morto, todas as memórias que levaram à morte do clone das sombras seriam transferidas de volta para mim, e eu posso agir pessoalmente de acordo em questão de segundos, disse Naruto. Com Ned assentindo. Justo. Vamos deixar Daenerys Targaryen sozinha por enquanto. Vamos nos concentrar nas questões mais próximas de casa, ordenou Ned antes de eles abordarem outras questões relativas a Porto Real, as Ilhas de Ferro sendo repelidas pelo norte, a muralha e outras questões importantes relativas aos 7 reinos. Com alguma sorte, a paz estaria disponível para o reino. Mesmo que por pouco tempo. YY. Outra atualização logo após o penúltimo episódio da 6ª temporada, nada menos. Você viu Ramsay morrer? Final adequado, se você me perguntar. Me lembra Batman, o Cavaleiro das Trevas e o que o Coringa disse ao mafioso russo. Vamos ver o quão leal um cão faminto realmente é. Bem, agora sabemos o quão leal um cão faminto é quando não é alimentado. Há 7 longos dias. Como eu disse, um final adequado para aquele idiota. Próximo. Casa Frey. Todos nós sabemos que eles são os próximos. A Irmandade sem banners vai acabar com eles em grande estilo. E com Lady Stoneheart. Os sinais estão todos lá com seu retorno nesta temporada e também sabemos que a série tende a esconder coisas de nós no último momento possível. Sempre há algo grande acontecendo nos finais de temporada no passado e este será um grande com certeza. Eu sei. Até a próxima. Paz.